100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix. Bom dia. Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2019. E vamos aos destaques do Mix Notícias. Cancelamento do Festival Doces Palavras gera críticas. Firjan traça cenário de falência no Rio de Janeiro, compartilha dos royalties. Com trabalho por conta própria em nível recorde, número de mês ultrapassa a marca de 9 milhões. STF confirma decisão sobre nova lei dos royalties para 20 de novembro. Nova campanha contra o sarampo começa hoje em todo o país. Dólar comercial recua, fechando a semana negociada a R$ 4,05, com menos 0,78% ao dia. Saca de 50 quilos de açúcar cristal fechou a semana negociada a R$ 64,64, com mais 0,22% ao dia. E a arroba do boi gordo segue cotada a R$ 153,50 à vista no estado do Rio. Esses são os destaques do Mix Notícias de hoje. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos, 99797-1007. No ar, Mix Notícias. Mix Notícias. Temperatura no momento 22 graus e máxima podendo chegar a 30. Sol com algumas nuvens pela manhã, com possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. Já no trânsito, nesse momento, apesar de bem movimentado, não tem retenções aí na Beira-Valão em ambos os sentidos. Ponte da Lapa com fluxo moderado, com mais intensidade no sentido centro. Formosa da Conselheiro José Fernandes até a Beira-Valão, com trânsito lento, mas também sem retenções. Benta Pereira e Voluntários da Pátria, próximas escolas, com pequenas retenções na área de desembarque de alunos. No Trevo da Penha, grande movimentação de quem vem do Imperial no sentido centro e também no sentido contrário. Na BR-101, na área urbana, no momento da segunda passarela até a ponte Alaí Ferreira, intenso movimento, como também na rotatória do Shopping Estrada, com trânsito lento até Ururaí. Já no sentido Rio, há retenções próximo à ponte Rio-Niterói. Mix. Juntos no melhor Mix. Organizadores e convidados para participarem do Festival Doces Palavras foram informados sobre o cancelamento do festival e o motivo seria a falta de dinheiro. O encontro com as partes interessadas aconteceu na sexta-feira na Casa de Cultura Vila Maria, às 5 da tarde, sem a presença do poder público. Uma avalanche de estragos com efeitos devastadores na economia fluminense e graves consequências que ameaçam serviços essenciais como o fornecimento de água, a educação e a saúde foi o cenário projetado pela Firjan, caso o Supremo Tribunal Federal decida no dia 20 de novembro pela redistribuição dos royalties do petróleo para todos os municípios do país. Mix Notícias. O número de microempreendedores individuais MEIs no país ultrapassou pela primeira vez a marca de 9 milhões. Somente neste ano, o número de brasileiros que decidiram optar por essa modalidade de atuação no mercado de trabalho já chega a quase 1,3 milhão. A alteração na chamada Lei dos Royalties para atender interesses de estados e municípios não produtores de petróleo está em contagem regressiva. A medida já tem aval do Congresso Nacional, suspenso por liminar, e depende agora do resultado de julgamento de ação que o Supremo Tribunal Federal julga dia 20 de novembro. Rio de Janeiro e Espírito Santo, os que mais perdem, vão tentar provar que a medida é inconstitucional. Os municípios que atingirem 95% da cobertura vacinal contra o sarampo receberão recursos do Ministério da Saúde para ampliar e fortalecer as ações. Ao todo, serão liberados R$206 milhões. A nova campanha nacional começa hoje, segunda-feira, em todos os postos de saúde. Estão definidos 2 grupos. Um a partir de hoje, a 25 de outubro, para crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Outro previsto para iniciar no dia 18 de novembro, direcionado a pessoas de 20 a 29 anos. O Brasil registrou 5.400 casos confirmados de sarampo nos últimos 90 dias, segundo dados apresentados no final de semana pelo Ministério da Saúde. Pela ordem, a maioria foi registrado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as medidas definidas de ampliação preventiva estão manter postos de vacinação abertos em todo o horário de funcionamento da unidade e monitorar a cobertura vacinal. Mix Notícias.
Os impactos da proposta de reforma tributária serão discutidos hoje em mesa redonda na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em vários outros estados já aconteceram debates sobre o assunto. A agência Câmara ressalta que o projeto prevê a extinção de 3 tributos federais: IPI, PIS e CONFINS, do ICMS, que é estadual, e do ISS, que é municipal. Escolas públicas de todo o país têm até 31 de outubro para conferir, complementar e, se necessário, corrigir as informações preliminares publicadas na semana passada do Censo Escolar da Educação Básica 2019. O MEC lembra que, após a retificação, caso necessária, não será mais possível alterar os dados informados na matrícula inicial do estudo. O melhor mix. Juntos no melhor mix. Ainda dentro da pauta sobre temas ligados à economia nacional, a limitação de juros em operações de crédito será avaliada amanhã em audiência que será realizada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. A proibição para que os índices estabelecidos por instituições financeiras sejam maiores do que o triplo da taxa básica Selic, definida pelo Banco Central, é um dos pontos das discussões. Fomentar e divulgar as soluções criativas transformadoras, interativas e a pesquisa científica, privilegiando os conteúdos das ciências da natureza, são os objetivos da Feira de Ciência e Tecnologia, que acontece no Sesc de Petrópolis no dia 29 de novembro e será aberta a todas as escolas da rede pública estadual. As inscrições vão até 11 de outubro. Mais informações no portal do Governo do Estado. Mix Notícias. A recuperação de bens e direitos obtidos ilegalmente, além de promover a prevenção e repressão aos crimes contra a ordem tributária no estado do Rio de Janeiro, passa a ser atribuições do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA-RJ, criado na semana passada pela Secretaria de Fazenda. E ao anunciar a criação do CIRA-RJ, a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro definiu a cobrança de 2 bilhões até dezembro de 210 grandes devedores de todo o estado, que têm potencial de faturamento para quitar as suas obrigações fiscais. O órgão destaca que estão excluídas as cobranças de massa falida das empresas. As convocações serão por meio de notificação postal e de ligação. Mix. Juntos no melhor mix. O governo quer aproveitar a MP que libera os saques do FGTS para promover uma ampla reformulação do fundo. A principal delas é a quebra do monopólio da Caixa como operadora do FGTS, permitindo o acesso aos recursos a bancos privados. Sem constar na agenda oficial, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na manhã de ontem, domingo, no Palácio da Alvorada, para discutir o envio nos próximos dias da reforma da administrativa que prevê o fim da estabilidade para servidores públicos e outro texto para a regra de ouro, que, segundo Maia, terá gatilhos para controlar as despesas obrigatórias do governo. Mix Notícias. A Polícia Federal investiga se houve vazamento na Operação Armadeira, que prendeu na semana passada 14 pessoas, entre as quais servidores da Receita Federal acusadas de extorquir réus da Operação Lava Jato. O domingo foi de eleição para a escolha de conselheiros tutelares em todo o país. Eles são responsáveis por zelar pela proteção de crianças e adolescentes. E neste ano, a disputa ganhou importância devido à polarização entre integrantes da Igreja Católica e de evangélicas. No Rio de Janeiro, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente recebeu mais de 300 denúncias de irregularidade na eleição. Motoristas que fizerem transporte escolar não autorizado e transporte remunerado irregular de pessoas ou bens passam a cometer infração gravíssima a partir de hoje. E para transporte escolar sem licença, a infração é considerada grave. Agora, além de ser gravíssima, terá a multa multiplicada por 5 e leva 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de prever a remoção do veículo. Com a mudança, o valor cobrado passa de R$ 195,23 para R$ 1.467,35. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que não fará questionamentos ao Supremo Tribunal Federal em relação aos vetos na lei que tipifica os crimes de abuso de autoridade. Em setembro, o Congresso Nacional derrubou 18 vetos referentes à lei. Mix Notícias. A redução do emprego com carteira assinada no país aumentou a distância entre as parcelas mais ricas e mais pobres da população brasileira nos últimos 5 anos. O drama prolongado no mercado de trabalho fez a desigualdade da renda do trabalho voltar ao patamar de 2007.
Depois de alternar resultados negativos e positivos nos últimos meses, a caderneta de poupança, a aplicação financeira mais tradicional do país, registrou captação líquida recorde para meses de setembro. No mês passado, os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em 8,72 bilhões de reais, informou o Banco Central. Mix. As vendas nos supermercados registraram de janeiro a agosto 3,39% de crescimento real, deflacionado pelo IPCE e IBGE, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados. Segundo a entidade, esse é o maior resultado acumulado no período desde 2014. E o dólar comercial fechou a semana negociada a R$ 4,05, menos 78% ao dia. A fonte é o Valor Econômico. A arroba do boi gordo segue cotada a R$ 153,50 à vista no estado do Rio de Janeiro, fonte Scott Consultoria. E a saca 50 quilos de açúcar cristal inicia a semana negociada a R$ 64,64, mais 0,22% ao dia, fonte CPEA Exalc. Mix Notícias. Vamos falar sobre o esporte. Pela 23ª rodada do Brasileirão, o Vasco jogou em casa, porém perdeu por 1-0 para o Santos e está na 13ª posição. Já no domingo, em jogo às 11 da manhã, o Flamengo venceu por 1-0 a Chapecoense na Arena Condá e abriu 5 pontos na liderança com o empate de Palmeiras e Atlético Mineiro, além de quebrar o recorde nos pontos corridos com maior pontuação em 23 rodadas. Já o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0 no Engenhão e abriu 5 pontos da zona de rebaixamento. Após a derrota para o Fluminense por 1-0 neste domingo, a quarta consecutiva no Campeonato Brasileiro, Eduardo Barroca não resistiu e acabou demitido pelo Botafogo. O vice-presidente de futebol do clube, Gustavo Noronha, anunciou à imprensa após a reunião da diretoria. Você ouviu Mix Notícias.